Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre trazer uma visão imparcial. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos seguir aqui Atos capítulo 6 ao 10. E no capítulo 6, a igreja cresce rapidamente e começa a enfrentar desafios internos. As viúvas de origem grega, elas estavam sendo deixadas de lado na distribuição de alimentos e isso estava gerando muita murmuração. E os apóstolos, eles decidiram então escolher 7 homens cheios do Espírito Santo e sabedoria para cuidar dessa tarefa, de pegar as doações que eles recebiam e dividir entre os necessitados. E aí eles falavam, nós não vamos fazer isso, nós vamos ficar dedicados só à oração e à pregação. E entre os escolhidos estavam ali Estevão, um homem cheio de graça, de fé, de poder, que realizava também sinais e maravilhas entre o povo. Só que a galera começou a ter inveja desse Estevão, e começaram a acusá-lo falsamente de blasfêmia, de estar inventando, de estar falando contra Deus, e levavam ele para ser julgado. Mas mesmo diante das acusações, o rosto de Estevão, a Bíblia fala que brilhava como se fosse Estevão um anjo, evidenciando a presença de Deus com ele. Aí vai falar no capítulo 7 que Estevão fez um longo discurso ali na hora que ele estava na frente do juiz ali, lembrando a história de Israel, desde Abraão lá atrás até os profetas, mostrando que o povo sempre resistiu à vontade de Deus e acusando os líderes de seguirem o mesmo padrão, rejeitando o próprio Cristo. E cheios de ódio, eles arrastaram Estevão para fora da cidade, apedrejaram ele e até ele morrer. Enquanto morria, Estevão estava orando, dizendo, Senhor, não impute pecados a eles. E ali ele se torna o primeiro mártir cristão. E aqueles ali que estavam entre os que estavam ali massacrando ele, dando pedrada, matando ele, estava inclusive Saulo, o maior perseguidor de cristãos ali daquele tempo, um dos maiores, o mesmo homem que mais tarde seria transformado por Deus e teria o nome mudado para Paulo, que escreveu diversos livros da Bíblia, os próximos livros que nós vamos ler aí, vários dele, seria depois ali arrebatado aos céus, o próprio Deus mudou o nome dele, mas antes ele era um matador de cristãos, estava lá apedrejando Estevão. Depois, capítulo 8, a perseguição se intensifica e muitos discípulos se espalham, o que na prática faz o evangelho se espalhar junto. Filipe vai a Samaria e anuncia Cristo. Muitos são curados, libertos, salvos. Ali eles falam também, a Bíblia fala de um feiticeiro chamado Simão. Esse feiticeiro, Simão, a hora que ele vê tudo que os discípulos, os apóstolos estavam fazendo, ele tenta comprar o poder. Fala, quanto custa? Eu quero isso aí também. Filipe o corrige, dizendo que você não compra o dom de Deus. E aí, mais tarde, o Espírito envia Filipe a uma estrada deserta, onde eles encontram um oficial etíope, alto funcionário da rainha. E esse homem lia o livro de Isaías, mas não entendia muita coisa não. O livro de Isaías ali do Antigo Testamento. E Filipe se aproxima dele, ele pede para Filipe explicar, Filipe explica aquele texto para ele, e o texto estava falando uma parte de Jesus. Isaías é um livro profético, fala muito de Jesus ali, do Messias que viria. E o etíope se emociona. E quando ele vê um pocinho de água ali, ele pergunta, eu posso ser batizado ou tem alguma coisa que me impede? Ele tinha acabado de conhecer de Deus e quis ser batizado. E Filipe responde, se você crer, nada te impede. E ali no meio do caminho mesmo ele é batizado. E aí mostrando que às vezes você fica resistente, eu acho que vou batizar, mas eu quero ser uma pessoa melhor. Ali ele batizou na hora. Tem que ver se realmente isso é uma coisa que tem que demorar tempo, ou se não é uma coisa que você, que o diabo está enrolando na sua mente. E ali mostra ainda que ao sair das águas, depois Filipe batizou ele, ao sair das águas ali, o Espírito Santo arrebatou Filipe e o levou para um outro lugar. Enquanto o etíope seguiu sua viagem, agora cheio de alegria, já um novo homem batizado, através do poder ali de Cristo Jesus. Uma das cenas lindas do livro, um homem estrangeiro que buscava sinceramente a Deus, encontrando a salvação no deserto. Depois a gente tem capítulo 9, onde a gente vê a conversão de Saulo. Enquanto ele viajava para Damasco, determinado a prender e matar cristãos, uma luz do céu veio, o envolveu, ele caiu por terra, e uma voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus está falando com ele. E ele pergunta, quem é o Senhor? E ele responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí deixou Saulo, que virou Paulo, cego por 3 dias, onde ele foi visitado por um outro homem chamado Ananias. Esse Ananias é um outro Ananias, aquele que morreu lá atrás, um outro, que obedece à direção de Deus e o chama de irmão. E Saulo, depois de 3 dias, recupera a visão, é cheio do Espírito Santo, é batizado, e de perseguidor ele passa a ser um pregador e passa a anunciar que Jesus era o Filho de Deus. Enquanto isso, Pedro também, por outro lado, ele ia realizando milagres, incluindo ali cura, ressurreição e tudo que vocês pensarem, Pedro lá ia fazendo. Depois, capítulo 10, mostra um centurião romano chamado Cornélio, um homem que era temente a Deus e generoso, recebendo a visita de um anjo, que lhe diz ali que as suas orações e esmolas subiram diante de Deus. E o anjo manda que ele chame Pedro.
Enquanto isso, Pedro tem uma visão de um lençol que descia do céu com vários animais que eram considerados impuros. E uma voz dizia, mata e come, Pedro. Pedro falou, não, eu não vou comer o que é impuro, não. Aí a voz falava, não chame de impuro o que Deus purificou. Né? E aí Pedro ficou meio sem entender. Mas aí ele chegando, né, ali em Cornélio, né, ele entende que aquela visão era para aceitar os gentios. Os gentios eram aqueles não judeus, né? Que Pedro considerava que quem não era judeu era tudo raça ruim, né? Impuro, nem merecia. E Deus estava falando, eu purifiquei, né? A morte de Jesus, ela veio para dizer que não importa a sua origem, não importa nada, importa se você, né, acreditar, crer, né, e buscar Deus, ele te aceita. Importa você se arrepender. E ele vai atacar de Cornélio, prega sobre Jesus. Enquanto ele fala, o Espírito Santo desce sobre todos aqueles que ouvem, inclusive os não-judeus, e eles começam todos a falar em língua. E Pedro declara, como poderíamos negar o batismo àqueles que recebem o Espírito assim como nós? E todos ali são batizados, marcando o momento em que o Evangelho rompe definitivamente as barreiras culturais e religiosas. Duas visões para a gente guardar desses capítulos. Número 1, Deus transforma perseguidores em pregadores e estrangeiros em filhos. Ninguém está fora do alcance da graça. E número 2, o Espírito Santo é o protagonista do avanço da fé. Ele dirige, convence, batiza e move cada peça do plano divino. Por fim, vamos orar? Senhor, obrigado porque o Teu Espírito alcança os improváveis e transforma os nossos corações. Faz-nos sensível à Tua voz, Senhor. Ensina-nos, Pai, a Te ouvir, dá sonhos para a gente também. Deixa a gente ver, Pai, curas, milagres. Coloca na nossa mão, Pai, aquilo que vem dos céus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Declaro sobre a sua vida aí que está assistindo esse vídeo. Amém? Fica à vontade para esse comentário, compartilhar. Que Deus te abençoe.